Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos. De onde você fala? E que horas são aí? Conta pra mim nos comentários. E aproveita para seguir o canal, porque essa noite vamos caminhar por vielas antigas, com cheiro de enxofre e luxúria. Um lugar onde o prazer era anunciado em pedra e os gemidos ecoavam entre paredes pintadas à mão. Hoje, te levo até os becos de Pompeia, mais precisamente, até dentro de um bordel romano. Sim, você ouviu direito. Essa não é uma aula de história, é uma visita guiada. E você não vai ficar do lado de fora. Imagine, o calor de uma cidade à beira do Vesúvio, o som abafado das sandálias nas pedras e o ar denso de promessas não ditas. Os bordéis de Pompeia não eram segredo. Eram parte da arquitetura da cidade. Hoje, vamos descobrir como era atravessar aquelas portas. Quem entrava, quem atendia, como era o quarto, o cheiro, a luz, o barulho, o que era encenado, o que era real e o que era apenas sobrevivência vestida de prazer. Você vai descobrir que por trás de cada parede há uma história. Algumas sujas, outras tristes, outras mais antigas do que qualquer moral moderna possa suportar. Mas não se preocupe. Aqui no Dormecast, tudo isso vai te levar direto ao sono. Ou, pelo menos, a um tipo muito específico de paz. A rua onde tudo começa se chama Vicolo del Lupanare. O nome não é poético, nem tenta ser. Lupanar, lobo em latim, era a gíria para bordel, e quem trabalhava ali era chamada de loba, não por ferocidade, mas porque uivavam à noite, famintas por sobrevivência, desejadas por homens que diziam amá-las e depois cuspiam no chão. As pedras dessa rua são polidas, não por obra do tempo, mas pelo atrito de incontáveis pés que cruzaram seu trajeto com intenção no olhar. As marcas das carroças ainda riscam o chão. E acima da porta principal do lupanar mais famoso da cidade está uma pequena inscrição, um falo esculpido em pedra. Na Roma antiga, símbolos eram mais diretos que palavras. Entrar naquele lugar era como mergulhar em uma cápsula de calor, cheiro e vozes abafadas. A luz vinha fraca, filtrada por pequenas aberturas que pareciam mais cortes do que janelas. Lá dentro, o ar tinha gosto de vinho barato, suor humano e óleo perfumado. A madeira das camas gemia antes mesmo de qualquer contato físico. Já estava acostumada. Havia 5 quartos no andar térreo, todos com camas de pedra cobertas por colchões finos, quando havia. Nas paredes, afrescos vívidos representavam atos sexuais em detalhes teatrais. Mas nada daquilo era pornografia. Era marketing, uma espécie de cardápio visual para clientes analfabetos ou bêbados demais para descrever o que queriam com palavras. As mulheres que ali viviam, e sim, viviam ali, tinham nomes artísticos gravados em grafites nas paredes. Fortunata dá beijos como vinho. Mirtes é leve como uma pluma. Felícia não diz não. Essas frases não eram assinadas por elas. Eram deixadas por homens que voltavam, que pagavam, que riam, que juravam amor eterno até que a próxima loba uivasse. Não havia romantismo. Havia transação. Os preços estavam inscritos também. Em algumas paredes, vê-se ainda hoje algo como dupla penetração, 2 asses, beijo grego, 1 asse. Tudo tabelado, tudo público. E antes que você imagine um cenário sensual e erótico, esqueça. Aquilo era escuro, apertado, úmido. As mulheres tinham que estar disponíveis, sorridentes, sedutoras. Mesmo sem dormir, mesmo doentes, mesmo feridas. Porque atrás daquelas paredes não havia amor. Havia economia. Pompeia era uma cidade comercial. E o sexo era um de seus produtos mais valorizados. Durante o dia, as mulheres circulavam pouco. Eram mantidas nos fundos, longe dos olhares que julgavam.
À noite, quando o movimento começava, elas ganhavam vida, ou o que restava dela. Vestiam-se com tecidos leves que mais revelavam do que cobriam. Usavam perfumes fortes, não para seduzir, mas para mascarar odores. Sorrisos treinados, olhares vazios. E os clientes? Vinham de todos os tipos. Escravos libertos tentando provar status, comerciantes embriagados, jovens em ritos de passagem. E, claro, os ricos, que pagavam mais e exigiam menos. Porque quando se tem poder, até o prazer vira indiferença. O bordel não era apenas espaço de prazer, era também arena de poder. Ali se decidiam negócios, se pagavam dívidas, se selavam traições. E as mulheres sabiam mais do que diziam, ouviam tudo, viam tudo, mas aprendiam cedo a não guardar nada, porque memória demais ali era sentença de morte. Quando o Vesúvio finalmente rugiu, quando a cinza começou a cair, muitas dessas mulheres estavam ali, trabalhando, esperando, fingindo desejo por homens que jamais voltariam. Alguns corpos foram encontrados ainda nos quartos, em posição fetal, protegendo a si mesmas ou tentando, no último segundo, dormir como se tudo aquilo fosse só mais um pesadelo. E talvez tenha sido mesmo, porque se há algo que Pompeia nos ensina, é que não há como separar prazer de tragédia, amor de mercado, desejo de desespero, mas ainda assim, elas viviam, comiam, cantavam, brincavam entre si, dividiam o pouco que tinham e sonhavam, não com príncipes, mas com descanso, com um pouco de silêncio, com um pouco de respeito. Na lógica impiedosa da Roma antiga, as prostitutas não eram apenas parte do sistema, elas eram o sistema. Eram o alicerce invisível de uma economia moralmente dúbia, mas funcional. O bordel de Pompeia, como tantos outros espalhados pelo Império, era uma engrenagem viva e rangente dentro de um mecanismo maior, o do prazer como ferramenta de controle social. A presença dos lupanários nas áreas mais movimentadas da cidade não era coincidência. Eles estavam estrategicamente posicionados, perto dos mercados, dos banhos públicos, das tavernas. O desejo era tratado como uma necessidade básica, não como um tabu. E onde havia vinho, havia sexo. Onde havia jogo, havia sexo. Onde havia luto, celebração, tédio, havia sexo. Mas essa banalização da luxúria escondia uma hierarquia brutal. As mulheres que trabalhavam ali, a maioria escravas ou libertas sem recursos, não tinham escolha. Ser prostituta não era uma ocupação, era uma sentença, e não havia tribunal. O dono do bordel era chamado de lenão, um empresário, por assim dizer. Mas não havia glamour. O lenão era muitas vezes um ex-escravo enriquecido ou um cidadão de baixa categoria que lucrava com a miséria alheia. Controlava o fluxo de mulheres, os horários, os preços. E mantinha um livro de contas detalhado, como qualquer comerciante. Dentro do lupanar, tudo tinha um ritmo. As mulheres acordavam cedo, limpavam os aposentos, renovavam os óleos perfumados, vestiam-se conforme a demanda, algumas com tecidos transparentes, outras com vestes inspiradas em figuras mitológicas. Era um teatro, mas o espetáculo era constante. Não havia cortinas, nem bastidores. O tempo era marcado não pelo relógio, mas pelo som da porta se abrindo. E esse som era constante. Homens entravam em grupos, rindo alto, apontando para os afrescos e escolhendo posições como se folheassem um cardápio. As mulheres sorriam, sempre. Mesmo quando a dor era real. Mesmo quando a alma já havia abandonado o corpo horas antes. E quando a porta fechava, tudo recomeçava. Durante as poucas horas de descanso, elas se refugiavam umas nas outras. Compartilhavam histórias, riam entre si, não dos clientes, mas da própria resistência. Era ali, nos intervalos, que se revelava uma força que poucos reconheciam. A força de continuar. Havia cumplicidade. Tatuagens feitas com cinza e agulha,
escondidas nas dobras da pele. Frases trocadas em línguas esquecidas. Uma rede silenciosa de cuidado entre aquelas que sabiam que ninguém viria salvá-las. Os homens, por outro lado, raramente enxergavam. Não viam as olheiras, os hematomas disfarçados com pigmentos, o cansaço que se alojava no pescoço, no olhar. Para eles, era apenas mais uma visita, mais uma loba, mais uma noite. O poder era tão naturalizado que ninguém o questionava, e quando alguém tentava, como no caso raro de um cliente que tentou fugir sem pagar, ele era publicamente humilhado, não por atacar a mulher, mas por desrespeitar o contrato implícito de consumo. Sim, porque o bordel era, antes de tudo, um mercado, e mercados não toleram desordem. Nas paredes externas, grafites anunciavam os nomes das mulheres mais requisitadas. Havia rankings, avaliações, e os próprios clientes deixavam mensagens como troféus. Estive aqui com Cressa 3 vezes em uma noite. Lalage me fez ver os deuses. O desejo era medido em números, a intimidade reduzida à propaganda. E ainda assim, entre todas essas camadas de brutalidade e performatividade, surgiam momentos inesperados de humanidade, como o caso registrado em uma tabuinha de cera carbonizada encontrada entre os escombros, que trazia um bilhete. Ela me ouviu. Quando todos riram, ela me ouviu. Não se sabe quem escreveu, nem para quem, mas o simples fato de que alguém, naquele lugar, tenha sentido-se ouvido é um vestígio de luz, e é isso que torna Pompeia tão desconcertante. A cidade nos expõe, sem filtros, à complexidade do humano. Ao mesmo tempo em que revela a barbárie de uma sociedade que transformava corpos em produtos, também nos lembra que, mesmo na lama, flores nascem. À medida que o sol começava a declinar sobre os telhados avermelhados de Pompeia, o movimento nas ruas ganhava um novo ritmo. A cidade transpirava um tipo de pressa indolente, como se todos os seus habitantes soubessem que a noite traria algo mais denso. E entre os becos mais estreitos, entre as sombras que se alongavam sobre as pedras, o bordel se tornava novamente o centro do mundo, pelo menos daquele mundo subterrâneo onde os desejos não pediam licença. Era nesse horário, entre o fim da tarde e o começo da noite, que os corredores do lupanar ganhavam um tipo de vibração própria. Não era o burburinho das tavernas, nem o som da flauta vindo dos salões nobres. Era mais baixo, mais úmido, um roçar de corpos, uma ansiedade no ar, um calor que vinha de dentro da pedra. E as mulheres se preparavam. A preparação não era feita com luxo. Nada de espelhos dourados ou essências raras. Era feita com o que havia. Óleo comum para os cabelos, água com ervas para o corpo. Roupas que, em vez de cobrir, expunham ainda mais. Era o momento de se transformar, ou melhor, de esconder. Porque ali ninguém mostrava o que era. Mostrava o que os outros queriam ver. Os olhos ganhavam delineados com carvão. Os lábios eram avermelhados com suco de frutas ou restos de vinho. E havia uma espécie de cerimônia silenciosa nesse processo. Uma tentativa de reconstruir, com poucos recursos, uma imagem que fosse vendável. Mas havia algo mais. Antes de começar a noite, muitas mulheres se reuniam em um dos quartos vazios. Ali, em círculo, deitavam-se de costas e respiravam juntas. Alguns chamariam isso de ritual, outros de sobrevivência. Era uma forma de lembrar-se de si antes que a noite começasse a roubar pedaços. As mais velhas conduziam o ritmo da respiração, em silêncio, apenas com o som do ar entrando e saindo. E ali, por poucos minutos, a dor era suspensa. A dor física, a dor da repetição, a dor da ausência. Era como um pacto secreto entre irmãs de infortúnio. Lembrar-se, por um breve instante, que ainda havia um eu por trás da função. Do lado de fora, os clientes começavam a chegar.
Alguns vinham em grupo, outros sozinhos. Havia os que entravam com passos firmes, como quem visita um amigo. E havia os que hesitavam, olhando ao redor como se temessem ser vistos. Mas uma vez atravessada a porta, todos tornavam-se iguais. Pagavam, escolhiam, entravam. A escolha, muitas vezes, não era verbal. Um olhar, um gesto, um apontar para o afresco que mais lhe agradava. E a mulher designada se levantava, colocava o sorriso no rosto e caminhava à frente. O quarto era pequeno. Tinha o teto baixo, as paredes gastas. Uma pequena abertura no alto deixava entrar um feixe de luz. O colchão era fino, coberto por um tecido puído. Havia uma ânfora com água. E mais nada. Ali, tudo acontecia rápido. Não havia tempo para carinho, nem para conversa. Era um ato, um contrato silencioso que se cumpria com o corpo. E quando terminava, o homem saía. Às vezes deixava uma moeda a mais, às vezes um tapa, às vezes nada. E a mulher respirava. Limpava-se com o pano que ficava ao lado da cama. Recolhia o cabelo e esperava, porque logo outro viria. Entre um cliente e outro, poucas falavam. O silêncio era a única forma de manter a sanidade. As que falavam demais, as que choravam, as que questionavam, sumiam. Ninguém sabia para onde, e ninguém perguntava. O medo era tão denso quanto o cheiro do ambiente. Mas, como em todo lugar onde a humanidade insiste em sobreviver, havia brechas. Às vezes, no meio da madrugada, quando o movimento diminuía, uma das mulheres começava a cantar. Baixo, quase um murmúrio, uma melodia sem letra, repetitiva, hipnótica, e pouco a pouco as outras se juntavam. Não era um canto de alegria, era um lamento, uma espécie de oração pagã que servia de consolo. Esses momentos eram raros e sagrados. Aquelas vozes entrelaçadas no escuro criavam um tipo de magia que nem o Lenão ousava interromper. Talvez por medo, talvez por respeito, talvez porque até ele entendesse que havia coisas que o dinheiro não tocava. Do lado de fora, a cidade dormia, ou fingia dormir. Nas mansões dos patrícios, escravas preparavam banhos. Nos becos, bêbados cochilavam encostados nos muros. E o Vesúvio, distante, permanecia calado, como um deus adormecido. Mas dentro daquele bordel, o tempo era outro. Era tempo de carne, tempo de repetição, tempo de espera. Espera por um novo cliente, por uma nova noite, por uma nova vida, que talvez nunca viesse. A madrugada era o território onde o bordel deixava de ser apenas um lugar e se tornava uma entidade. Tinha vida própria. Os corredores respiravam, as camas gemiam por si mesmas. As sombras nas paredes pareciam escutar, guardar, talvez até julgar. Era nesse turno que os casos mais estranhos aconteciam. Homens que não queriam sexo, mas chorar. Clientes que pediam para ser abraçados, sem mais. Outros que queriam apenas dormir ao lado de alguém. E embora esses pedidos soassem mais suaves, eram os mais difíceis. Porque exigir entrega sem o disfarce do prazer era como pedir alma em lugar de corpo. E alma, ali, era artigo de luxo. Ainda assim, algumas mulheres aceitavam. Havia algo de piedade, talvez de identificação. Afinal, não eram raras as noites em que elas mesmas queriam ser vistas. Não tocadas, não usadas, apenas vistas. Mas o lupanar não era espaço para contemplação. Era fábrica. E por mais que pequenos atos de humanidade se infiltrassem entre as pedras, o sistema permanecia intacto, inabalável. Como se cada falo esculpido na parede fosse também um selo. Um lembrete de que ali imperava o desejo masculino, sancionado pelo império, pela religião, pelo silêncio. A lua alta iluminava os pátios de Pompeia com um brilho pálido. Os gatos urbanos,
quase todos selvagens, circulavam entre vasos derrubados, buscando restos de peixe ou sangue. E mesmo esses animais pareciam respeitar os limites invisíveis do lupanar. Não cruzavam suas portas. Não miavam ali dentro. Talvez sentissem o que os homens recusavam perceber. Aquele não era um lugar comum. Era um altar distorcido. Um templo onde o sagrado e o profano se misturavam com uma naturalidade assustadora. Os sacerdotes, os lenões, as oferendas, os corpos femininos, os ritos, penetração, subserviência, silêncio. Mas até nos templos surgem os hereges. E uma noite, uma mulher chamada Vinícia fez algo imperdoável. Cuspiu. O cliente, um patrício arrogante, havia feito um pedido especialmente humilhante. Ela o viu calada, mas ao final, ao invés do sorriso protocolar, ela cuspiu no chão. Entre os dois. O gesto foi tão inesperado que o homem ficou imóvel. Depois riu. Depois gritou. E então, saiu. No dia seguinte, Vinícia desapareceu. Ninguém a viu mais. Nem mesmo as que dividiam colchão com ela. Seu nome foi riscado das paredes, seu rosto apagado dos afrescos. Mas, como tudo que é proibido, Vinícia tornou-se lenda. As mais novas cochichavam sobre ela antes de dormir. Diziam que ainda escutavam seus passos, seu murmúrio de canto, seu sussurro de raiva, e que, de alguma forma, ela havia se tornado parte do lugar. Não como assombração, mas como alerta. Na cultura oral do bordel, Vinícia era a santa das desobedientes, a padroeira das que não aceitavam caladas, e embora ninguém jamais repetisse seu gesto, todas carregavam seu nome como amuleto mudo. Era assim que a resistência sobrevivia, não em revoltas, mas em símbolos, em pequenas escolhas, em olhares que duravam um segundo a mais, em sorrisos dados entre as mulheres quando ninguém via, porque o lenão podia controlar os horários, os preços, os corpos, mas não podia controlar os pensamentos. E no pensamento, elas viajavam. Muitas se lembravam das mães, dos campos, do cheiro de pão assando na fornalha. Outras inventavam histórias. Diziam que eram sacerdotisas de um templo distante, que serviam à deusa Vênus, não aos homens, e que um dia a deusa viria buscá-las. Esses delírios eram mais que distração, eram estratégia de sobrevivência psíquica, porque viver no lupanar exigia não apenas resistência física, mas um malabarismo mental constante. Era preciso esquecer para continuar e lembrar para não enlouquecer. E você que está ouvindo isso agora, ainda acordado, ainda comigo neste mergulho no submundo de Pompeia, comenta aqui embaixo. Qual detalhe dessa noite antiga ficou ecoando em você? Porque às vezes são justamente as histórias mais desconfortáveis que nos revelam o que está escondido no fundo do nosso próprio silêncio. Segue o canal, se ainda não fez isso. Porque aqui no Dormecast, nada demais acontece. E é exatamente isso que a tua mente precisava agora. A noite se alongava em Pompeia como um véu espesso. As pedras quentes das ruas começavam a esfriar, e os sons se tornavam mais esparsos, como se a cidade finalmente respirasse com menos pressa. Mas dentro das paredes do lupanar, o tempo seguia seu próprio compasso. Uma sequência de encontros breves, movimentos repetidos, gemidos abafados e olhares que não se encontravam. As mulheres se tornavam sombras de si mesmas, não por fraqueza, mas por estratégia. Tornar-se sombra era uma forma de durar. Quanto menos notada, menor o risco. Quanto menos lembrada, maior a chance de sobrevivência. Havia uma mulher chamada Lívia, conhecida por seu silêncio absoluto. Nunca dizia uma palavra durante o trabalho. Não ria, não chorava, não cantava. Apenas olhava. Seus olhos tinham um peso antigo, como se carregassem lembranças que não pertenciam a esta vida. Diziam que antes de vir para Pompeia, ela havia sido escrava doméstica em Roma. Viu coisas demais.
aprendeu a se calar, e esse silêncio virou proteção. Os homens, desconcertados, pagavam mais por esse mistério. E o Lenão lucrava com isso, chamando-a de a muda de Vênus. Mas Lívia falava com as outras, longe dos ouvidos do Lenão. Sussurrava histórias para as mais novas antes de dormir. Histórias de cidades que existiam só nos sonhos. De mares sem fim. De deuses que choravam por amor. Essas histórias eram como bálsamo. As mais jovens dormiam agarradas a elas, como se fossem cobertores. Era o que tinham. Do lado de fora, os patrícios passavam em liteiras. Alguns paravam, outros apenas olhavam. Era comum que os bordéis tivessem uma espécie de mostruário, uma entrada onde uma ou duas mulheres se expunham à vista, como frutas num mercado, avaliadas por aparência, gestos, docilidade. E mesmo ali havia hierarquia. As que ficavam na vitrine eram geralmente as mais jovens, mais valiosas. As mais velhas limpavam, organizavam, apagavam grafites, lavavam panos. Algumas ensinavam as novas. Mostravam como suportar a primeira noite, como esconder hematomas, como fingir prazer com olhos abertos, porque fechar os olhos era perigoso. Fechar os olhos podia significar vulnerabilidade, ou pior, ausência. E isso não era tolerado. O Lenão exigia presença absoluta, presença de corpo, não de espírito. Os corpos ali não eram vistos como inteiros, eram somas de partes, boca, quadril, seios, cabelos. Nada era completo. Tudo era desmontado, consumido e descartado. E mesmo assim, havia beleza. Beleza em pequenos gestos, em dedos que se entrelaçavam na escuridão, em pés que se tocavam sob as cobertas finas, em palavras inventadas, códigos entre mulheres para nomear o indizível. Era uma linguagem secreta. Mar significava choro escondido. Brasa era o cliente violento. Pá era o momento de fuga mental. E quando uma dizia, hoje tem mar com pá, as outras entendiam. E, no possível, protegiam. Inventavam desculpas, trocas, pequenas sabotagens. A irmandade era subterrânea, não falada, mas presente. E era isso que impedia o total colapso. Porque apesar de tudo, apesar da violência, do cansaço, da dor, havia uma força que não podia ser esmagada. A força de estar viva. E estar viva, naquele contexto, era um ato político. Os deuses, ao que parecia, não frequentavam os bordéis, mas as mulheres invocavam suas próprias divindades, faziam pequenos altares escondidos, um pedaço de tecido amarrado em uma pedra, um fio de cabelo em uma concha, um sussurro para uma entidade sem nome. E essa espiritualidade silenciosa era o que mantinha a alma intacta. Uma fé inventada, construída com retalhos de esperança e desespero. O cheiro do amanhecer começava a surgir, uma mistura de brisa fria, cinzas e algo indefinível, talvez cansaço, e com ele vinha o fim do turno, as últimas limpezas, o esvaziamento dos jarros, o fechar das portas e, por fim, o silêncio. Um silêncio que não era paz, mas alívio. Com o avançar dos dias, a rotina no lupanar se tornava quase uma coreografia ritualística. Nada ali era realmente novo, e talvez por isso cada detalhe importasse tanto. A repetição, que para uns seria insuportável, era o que mantinha a sanidade de pé. Sabiam o que vinha a seguir. Sabiam o que esperar. E na ausência de esperança, a previsibilidade era um tipo de consolo. Nas primeiras horas da manhã, antes que o sol aquecesse as pedras da cidade, algumas mulheres saíam, com permissão. Eram raras, as que se destacavam, as mais solicitadas, as que o Lenão considerava bens valiosos demais para arriscar uma fuga. Iam até o mercado,
comprar frutas, pão, vinho barato. Nesses breves momentos, elas voltavam a ser quase pessoas. Quase. Porque mesmo fora das paredes do bordel, os olhares as seguiam. Olhares misturados, desejo, desprezo, curiosidade. Alguns homens as reconheciam e faziam piadas baixas. Algumas mulheres desviavam o olhar, fingindo não ver. Outras cochichavam. Mas havia também os que as cumprimentavam com respeito. Raros, sim, mas existiam. Havia um padeiro, por exemplo. Um homem velho, de mãos queimadas de forno, que sempre entregava 2 pães em vez de 1. Nunca dizia nada, mas piscava, discreto. E Lívia, a mulher silenciosa, guardava esse gesto como quem guarda um milagre. Porque milagres, no lupanar, não vinham em forma de resgate. Vinham em pequenos atos de gentileza, uma palavra suave, um olhar sem julgamento, um toque que não exigia nada em troca. A volta ao bordel era silenciosa. As ruas começavam a se encher. Comerciantes gritavam suas ofertas. Crianças corriam entre ânforas e sacas de cereais. O cheiro de peixe seco e urina se misturava ao das flores frescas. E tudo isso fazia parte de uma Pompeia viva, pulsante, que parecia ignorar o que se passava atrás das portas fechadas. Mas as portas do lupanar também tinham seus ciclos, suas quebras. Certa vez, durante um festival de Vênus, o bordel foi abençoado. Um sacerdote entrou, aspergiu água perfumada e recitou palavras em latim rebuscado. A cerimônia era simbólica, uma tentativa de dar dignidade a algo que o próprio império condenava, mas lucrava em silêncio. Para as mulheres, aquilo foi quase uma piada. Como podia uma bênção purificar um lugar onde se sangrava todos os dias? Como podia um Deus aceitar oferendas arrancadas da dor? Mas mesmo assim, algumas sorriram. A ironia, às vezes, era o único modo de sobreviver à farsa. À noite, houve celebração. Os clientes eram mais generosos. O vinho, mais farto. Algumas mulheres dançaram no pátio. Riram alto. Foram ousadas. Não por prazer, mas por estratégia. Sabiam que, quando se entregavam à encenação, os homens se sentiam mais poderosos. E, satisfeitos, pagavam mais. Era um jogo. Sujo, sim, mas um jogo. E ali, quem não jogava, não durava. Os dias passavam e as mudanças vinham devagar. Uma mulher adoecia, outra desaparecia. Uma nova chegava. Era como o giro de um moinho. Nada parava, nada se explicava, apenas seguia. E dentro dessa rotina havia momentos de beleza acidental, uma risada espontânea, uma lembrança que fazia todas chorarem e depois gargalharem. Um sonho contado com detalhes absurdos, como o de uma mulher que dizia que um dia Pompeia seria enterrada e que séculos depois, viajantes do outro lado do mundo viriam desenterrar seus nomes nas paredes. As outras riram. Achavam absurdo, mas no fundo gostavam da ideia de que alguém um dia se importasse. A cidade de Pompeia começava a respirar lentamente com o calor do meio-dia. Enquanto os comerciantes discutiam valores, os patrícios mandavam recados e as cozinheiras testavam temperos nos fundos das casas. O lupanar deslizava entre a invisibilidade e o murmúrio. Era como se nas horas mais claras do dia ele se recolhesse, não para descansar, mas para se transformar. O bordel se tornava um útero de segredos, pulsando baixo, como uma fera de olhos fechados. As mulheres não dormiam muito. Algumas descansavam brevemente em colchões gastos. Outras aproveitavam o intervalo para lavar os próprios corpos, esfregando-se com sabão de cinza até ferir a pele. Era a única forma de sentir que ainda tinham um contorno, um limite entre elas e os outros. Os grafites nas paredes contavam parte da história e escondiam o resto. Frases elogiosas, obscenidades, declarações, mas o verdadeiro diário estava na pele,
cicatrizes, rachaduras nos calcanhares, olheiras profundas e uma tensão nos ombros que nunca ia embora, mesmo no sono. Entre elas circulavam histórias sussurradas sobre mulheres que haviam conseguido escapar. Uma teria sido levada por um soldado romano, outra comprada por um mercador que se apaixonou. Outra ainda fugiu durante uma festa, escondida dentro de uma carroça cheia de ânforas. Ninguém sabia se eram verdadeiras, mas a dúvida já era o bastante para acender algo dentro do peito. Uma possibilidade. Talvez. E às vezes era só disso que precisavam para continuar. Uma das mulheres mais antigas chamava-se Caélia. Era quase invisível para os clientes. A idade já não a favorecia aos olhos dos homens, mas para as mais novas, ela era uma espécie de guia. Sabia quando o Lenão estava de mau humor. Sabia como proteger uma das meninas durante o ciclo menstrual sem que ele percebesse. Sabia os atalhos para evitar os clientes mais violentos. Ela tinha uma habilidade que ninguém compreendia completamente. Escutava. Não apenas as palavras, escutava as intenções. Sabia, antes que qualquer outra, quando um homem representava perigo. Caélia se sentava num canto durante o dia e costurava. Tecidos usados, remendos, criava pequenos amuletos com restos de colares, fios de cabelo, pedaços de tecido. Dizia que cada um carregava uma história, e quem usava se protegia um pouco mais. Não era religião, era sobrevivência mística. Esses amuletos se espalharam pelo bordel. Algumas mulheres os penduravam nas paredes, outras escondiam sob as roupas. O Lenão permitia, talvez por superstição, talvez porque acreditava que aquilo mantinha as mulheres mais calmas, mais obedientes. Mas era exatamente o contrário. A cada novo amuleto, a cada nova história sussurrada, nascia uma pequena rebelião interior. Silenciosa, sim, mas poderosa. As mulheres começavam a sentir que eram mais que funções, que existia algo nelas que não podia ser apagado. No final de uma tarde qualquer, quando o calor parecia um lençol grudado na pele, um visitante inesperado entrou no lupanar. Não era um cliente comum. Vestia-se com sobriedade, carregava um pergaminho e se apresentava como escriba. Dizia-se interessado em registrar o cotidiano de Pompeia. Pediu permissão ao Lenão para entrevistar algumas mulheres. O Lenão riu. Depois, viu uma oportunidade. Concordou. Durante 3 dias, o escriba sentou-se com diferentes mulheres. Anotava suas palavras, suas histórias, perguntava sobre infância, família, o primeiro cliente, o medo, o sonho mais estranho. Algumas não responderam. Outras falaram demais. E uma, chamada Lucila, fez uma exigência. Queria ver o pergaminho antes que ele fosse levado. No 3º dia, ela leu. E chorou. Porque ali, pela primeira vez, viu sua história fora de si. E a sensação era esmagadora. Era como se aquilo provasse que ela existia, que havia uma testemunha, que alguém, em algum lugar, um dia, poderia saber quem ela foi. E não apenas o que fizeram com ela, mas o escriba foi embora, e com ele, o pergaminho. Nunca mais se soube dele. Alguns diziam que foi queimado, outros que está guardado em algum templo. Outros ainda juravam que um dia seria desenterrado. Mas mais do que o destino do pergaminho, o que ficou foi o efeito que causou. Depois de sua partida, algo mudou. As mulheres falavam mais entre si, contavam mais histórias, registravam coisas em pedaços de cerâmica. Algumas inventaram alfabetos próprios, começaram a dar nome aos seus medos, às suas vontades, às partes de si que tinham esquecido. Era no silêncio entre os clientes que a memória despertava. Quando o corredor escurecia e o som do mundo lá fora parecia adormecer sob o peso do calor e da poeira, o lupanar se tornava uma cápsula de lembranças. Cada mulher
no canto de sua cela, fechava os olhos, não para descansar, mas para viajar. Elas não dormiam. Elas lembravam de campos distantes, de nomes de infância, do cheiro da roupa limpa secando ao sol, de uma música ouvida no mercado, de um cachorro que seguia os passos até o rio. Pequenas lembranças, insignificantes para qualquer outro, mas cruciais para manter viva a parte do eu que o lupanar não conseguia consumir. Era nessas horas que Kaelia ganhava importância ainda maior. Sentava-se no chão frio do corredor e começava a contar histórias antigas. Algumas eram lendas, outras lembranças disfarçadas. Misturava mitos com verdades, dando às companheiras o que nenhuma delas ousava pedir: um espelho que não refletisse a dor. Sabiam que Vênus teve uma irmã esquecida? Dizia ela. Uma deusa menor, guardiã dos corpos usados. Não tinha templos nem altares. Mas ouvia, sempre ouvia. As mais novas arregalavam os olhos. E o que ela fazia? Perguntavam. Esperava, respondia Kaelia. Esperava que alguém dissesse seu nome. Essas histórias, verdadeiras ou não, tornavam-se parte da arquitetura emocional do lugar. Mais fortes que os grafites, mais duráveis que os próprios muros. Tornavam-se raízes invisíveis, segurando a alma das mulheres para que não afundassem. Foi nesse contexto que surgiu uma ideia nova. Lucila, ainda impactada pela visita do escriba, sugeriu que cada uma escrevesse algo. Quem soubesse escrever, ajudaria quem não soubesse. E assim fizeram. Usaram pedaços de cerâmica, carvão, cacos de mármore. Não era literatura. Eram vozes, soltas, fragmentadas, reais. Odeio o cheiro dele, mas finjo que gosto do seu cabelo. Hoje sangrei e fingi que era suor. Senti saudade de rir sem medo. Quero viver o suficiente para esquecer isso. Essas frases foram escondidas nas rachaduras das paredes, entre as tábuas do piso, dentro das ânforas vazias. Chamavam-nas de sementes, porque um dia, diziam, alguém cavaria e encontraria. O Lenão, claro, não sabia, e se soubesse, não entenderia. Enquanto isso, o movimento continuava. O prazer encenado, a dor engolida. Os gemidos repetidos como preces invertidas. Mas havia algo diferente. Um silêncio novo, uma densidade no ar, como se cada corpo carregasse agora uma palavra guardada. Uma história, um sussurro prestes a vazar. E você que está aqui, ainda me ouvindo, ainda acompanhando este mergulho, comenta aqui embaixo, se você pudesse enterrar uma frase sua para ser encontrada daqui a 2000 anos, o que escreveria? Quero saber. E já que chegou até aqui, segue o canal. Porque aqui no Dormecast nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. O tempo em Pompeia parecia ser feito de areia quente. Escorria entre os dedos, lento e cortante, deixando marcas em cada gesto, em cada olhar, em cada parede daquele bordel onde tudo e nada acontecia ao mesmo tempo. As mulheres, já acostumadas aos ciclos da cidade, notavam quando algo mudava no ar. E naquela semana, algo de estranho pairava. Os clientes chegavam mais ansiosos, como se pressentissem uma urgência. Os lenões falavam baixo. As ruas estavam mais cheias, mas os risos pareciam forçados. Um rumor atravessava Pompeia como fumaça. Os deuses estavam agitados. Claro que, oficialmente, ninguém admitia temer o Vesúvio. Era apenas uma montanha, imponente sim, mas adormecida. Sempre ali. Um marco, uma divindade de pedra. E ainda assim, os olhos se voltavam a ela com mais frequência. Um tremor aqui, um ruído ali, nada demais, mas o suficiente para despertar inquietação. No lupanar, essa inquietação se manifestava de outra forma. Os corpos estavam mais tensos, os encontros mais bruscos. Havia um cheiro no ar que não vinha de perfume ou suor.
era o cheiro do fim. Mas antes que o fim chegasse, havia ainda vida a ser vivida. No silêncio entre os atendimentos, Lucila começou a fazer algo novo. Em vez de escrever apenas frases, desenhava. Imagens simples, um rosto sem olhos, um pássaro com uma asa só, uma porta entreaberta. Essas imagens começaram a circular entre as mulheres como oráculos. Hoje sou o pássaro, dizia uma. Ontem fui a porta. Era uma linguagem simbólica, mas poderosa, porque nelas as mulheres encontravam espelhos que não julgavam, não feriam, não exigiam. E então, numa noite espessa e abafada, algo aconteceu. Um cliente, bêbado, desmaiou dentro de um dos quartos. Não era raro, mas dessa vez, Kaelia agiu diferente. Pediu silêncio. Puxou o corpo do homem até o corredor e, com a ajuda de outras, trancou-o do lado de fora. Ele acordou confuso, gritou, bateu, mas ninguém respondeu. O Lenão, ao saber, ficou furioso, mas Kaelia o enfrentou. Ele já não serve mais. Se continuar vindo, vai morrer aqui. E ninguém vai limpar o sangue. O Lenão hesitou. Depois, riu. Uma bruxa entre nós, disse. Que os deuses te escutem. E nunca mais aquele homem voltou. O respeito por Kaelia aumentou. As mulheres passaram a consultar sua opinião antes de cada turno. Não era líder por imposição, mas por sabedoria. Sabia o que dizer e, mais importante, o que calar. Ela começou a ensinar pequenos gestos de defesa. Nada que chamasse atenção. Um posicionamento de corpo, um jeito de esconder objetos, uma maneira de evitar certas situações. E mais importante, uma forma de permanecer inteira por dentro, mesmo quando tudo lá fora tentava despedaçar. O bordel, assim, se tornou uma escola secreta, de resistência, de escuta, de reconstrução. E mesmo quando as portas se abriam para mais um cliente, cada mulher carregava dentro de si uma outra porta, uma que jamais seria violada. O cheiro foi a primeira coisa que mudou. Antes mesmo dos tremores, antes das vozes se elevarem, antes dos guardas romanos correrem de um lado para o outro, o lupanar percebeu que o ar estava errado. Não era suor, nem vinho azedo. Era algo que vinha da terra, como se ela estivesse se preparando para cuspir sua verdade há muito enterrada. As mulheres do bordel não tinham acesso aos augúrios oficiais, mas tinham seus próprios presságios. E todos apontavam na mesma direção. Algo se partia, por dentro e por fora. As noites começaram a se tornar mais curtas, os encontros mais rápidos, o vinho mais forte. Era como se todos soubessem que não havia mais tempo. Apenas ninguém tinha coragem de dizer. Lucila, que vinha registrando as histórias nas paredes internas com carvão, acordou certa manhã e decidiu escrever em voz alta. Cada mulher do bordel diria uma frase e ela anotaria, não nas paredes, mas em seu próprio corpo. Um corpo que, segundo ela, seria o único mural que escaparia dos escombros. Escreve no meu braço. Aqui fui ouvida, disse uma. No meu tornozelo. Meu nome era Amara. Pediu outra. No ombro. Sobrevivi mais do que pensavam. Lucila escreveu, com firmeza. E depois escreveu no próprio peito. Esta carne carregou histórias. No fim do dia, Lucila estava coberta de palavras. Andava pelo lupanar como um livro ambulante. Os clientes riram, chamaram-na de louca, mas ela não se importava mais. Porque não era loucura, era despedida. Na manhã seguinte, os primeiros tremores, a poeira caindo dos tetos, os potes rachando nas cozinhas. O Lenão mandou todos continuarem como se nada estivesse acontecendo. Mas as mulheres sabiam. A cidade estava implodindo de dentro para fora. E então, finalmente, o som. Como um trovão que não acabava. O céu escurecendo.
a nuvem negra subindo do Vesúvio como uma profecia materializada. As ruas viraram caos, gente correndo, gritando, caindo. Algumas tentando salvar estátuas, outras carregando filhos. O lupanar não foi evacuado. Ninguém pensou em salvar as mulheres. Elas se trancaram, não por desespero, mas por decisão. Era o único lugar onde sabiam o caminho das saídas ocultas, dos esconderijos cavados com as unhas, dos cantos onde a terra ainda não sabia entrar. Algumas conseguiram fugir, outras não, mas todas deixaram algo para trás. As paredes do lupanar, dias depois, se tornaram túmulos de pedra, e dentro delas, congeladas pelo tempo, ficaram vozes não ouvidas, histórias não lidas, fragmentos de uma humanidade negada por séculos. E então, 2000 anos depois, arqueólogos escavaram as ruínas de Pompeia. Encontraram corpos, grafites, objetos, e entre tudo isso, descobriram o lupanar, com seus quartos apertados, seus afrescos explícitos, suas camas de pedra. O mundo se espantou. Historiadores escreveram tratados, turistas tiraram fotos, mas poucos ouviram as vozes, porque as vozes estavam nas rachaduras, nos espaços entre as frases, no silêncio entre as pedras. As mulheres que viveram ali não pedem piedade, pedem escuta. E agora você escutou. E agora que o silêncio voltou, que o eco dos passos no lupanar se dissolve no tempo como cinzas no vento, o que ficou? Talvez não apenas a memória de um lugar de dor e desejo, mas a certeza de que até nos espaços mais marginalizados há poesia, há luta, há marcas que o tempo não consegue apagar, por mais que a terra tente cobri-las. As mulheres de Pompeia não tiveram monumentos, não tiveram justiça, mas agora têm tua escuta. E talvez isso baste. Se essa história te atravessou de algum jeito, se te fez repensar o que é memória, o que é silêncio, o que é sobrevivência, deixa teu comentário. Quero saber o que ficou em ti depois de atravessar essas vozes soterradas. E claro, se ainda não fez isso, segue o canal. Porque aqui no Dormecast, nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos e deixa que o passado te embale até o sono.